Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, onde falaremos sobre infecções e Covid, análise crítica de artigo. A fisiopatologia da infecção por SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, envolve várias etapas e sistemas do organismo. A primeira é a porta de entrada, vias respiratórias, principalmente nariz e boca. Ligação ao receptor. O vírus usa a proteína spike para se ligar ao receptor AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, presente em células do trato respiratório, pulmões, intestinos, rins, coração e vasos sanguíneos. Ocorre a fusão e a entrada celular, que é após a ligação, o vírus entra na célula e libera o seu RNA. Na etapa 2, ocorre a replicação viral. Dentro da célula, o RNA do vírus comanda a maquinaria celular para produzir novas cópias do vírus. As novas partículas virais são montadas e liberadas, infectando outras células. Na etapa 3, ocorre a resposta imunológica, imunidade inata. Células como macrófagos e neutrófilos reconhecem o vírus e liberam citocinas, como a IL-6, TNF-alfa. Na imunidade adaptativa, linfócitos T e B são ativados, produzindo anticorpos e destruindo células infectadas. Na etapa 4, ocorre a lesão tecidual e inflamação. A replicação viral e a resposta imune causam inflamação local, principalmente nos pulmões. Pode ocorrer pneumonia viral, com o acúmulo de líquido nos alvéolos, comprometendo as trocas gasosas. Em casos graves, há uma tempestade de citocinas, gerando síndrome de desconforto respiratório agudo, a SDRA, hipóxia e falência respiratória. Já na etapa 5, ocorre complicações sistêmicas, trombose. O vírus ativa o endotélio vascular e aumenta o risco de coagulação intravascular. Disfunção de múltiplos órgãos, devido à inflamação sistêmica e hipóxia prolongada, coração, rins e fígado. Respostas autoimune, em alguns casos, a ativação exagerada do sistema imune. Exemplo, síndrome inflamatória multissistêmica, especialmente em crianças. O objetivo deste estudo, referente ao artigo, é avaliar a incidência e impacto clínico de infecções bacterianas e fúngicas em pacientes com Covid-19. Destacar a escassez de dados confiáveis sobre essas co-infecções. Quais foram as metodologias utilizadas neste estudo? Foram analisados estudos retrospectivos e observacionais realizados em diversos países, como a China, Estados Unidos e Europa, com os pacientes hospitalizados com Covid-19. Esses dados incluíam as co-infecções bacterianas e fúngicas. Essas co-infecções ocorrem quando, além do vírus, o paciente desenvolve infecções causadas por bactérias ou fungos durante o curso da doença. Elas podem estar presentes desde a admissão hospitalar, que denominamos co-infecção precoce, ou se desenvolver no hospital, denominamos assim infecção secundária ou nosocomial. Esses dados ainda incluem o uso de antibióticos, a incidência de sepse e choque séptico, a cultura de escarro e os exames de imagem que são realizados para a detecção da doença. Como os resultados impactam a área da saúde? Esse estudo, ele traz um alerta para a subnotificação e diagnóstico insuficiente de infecções secundárias, sobre o uso excessivo e por vezes inadequado de antibióticos, que encontra ali na faixa de 71% a 100%,
sobre a necessidade de protocolos de vigilância microbiológica e abordagem antifúngica precoce e sobre a urgência de estudos prospectivos de melhor qualidade para orientar terapias eficazes. As co-infecções bacterianas são identificadas em cerca de 7 a 14% dos pacientes com Covid-19, aumentando para até 50% nos casos graves ou em UTI. Já as co-infecções fúngicas, como aspergilose e candidíase invasiva, são mais raras, mas associadas a alta mortalidade, especialmente em pacientes intubados ou imunossuprimidos. Os principais fatores de risco para essas co-infecções, seja ela bacteriana ou antifúngicas, são ventilação mecânica, o uso prolongado de corticosteroides ou imunossupressores, a desbiose por antibióticos, a longa permanência hospitalar ou em UTI. Qual a relação entre o aumento das infecções fúngicas bacterianas e a Covid-19? Os principais fatores que contribuem para esse aumento são internação prolongada. Ambientes hospitalares, como a UTI, são ricos em patógenos oportunistas e bactérias multiresistentes. O uso de ventilação mecânica, catéteres e sondas facilitam a entrada de micro-organismos, aumentando o risco de infecções hospitalares. A imunossupressão. A infecção pelo SARS-CoV-2 pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando os pacientes mais vulneráveis a infecções oportunistas. O uso de corticosteroides e outros imunossupressores, utilizado para tratar a Covid-19, podem suprimir a resposta imune, aumentando o risco de infecção. O uso frequente de antibióticos pode causar o desequilíbrio da microbiota, favorecendo o crescimento de fungos e risco de desenvolvimento de bactérias multiresistentes, piorando o quadro infeccioso. Qual a relação entre sepse e Covid grave? Sepse é uma resposta inflamatória desregulada a uma infecção, que leva à disfunção de órgãos. Disfunção multiorgânica resulta da hipóxia tecidual, inflamação sistêmica e microtrombos, com falência progressivas de órgãos como pulmões, rins e fígado. A disfunção multiorgânica é marcador de gravidade na sepse e preditor de mortalidade. Choque séptico é a forma mais grave da sepse. Se caracteriza por hipotensão persistente, necessidade de vasopressores e risco alto de morte. Na Covid-19 grave, o vírus SARS-CoV-2 pode causar a sepse viral diretamente, por meio de tempestade de citocinas, lesão direta dos órgãos, distúrbios na coagulação. Além disso, pacientes com Covid-19 grave têm maior risco de infecções secundárias, aumentando a chance de sepse e choque séptico. A presença de sepse na Covid grave está associada a maior mortalidade. Devido a vários fatores, como o diagnóstico difícil e tardio, já que são mais difíceis, de detectar do que bactérias e vírus, e muitas vezes as infecções só são diagnosticadas quando já estão em fase mais avançada, E os testes específicos, como culturas ou exames, podem demorar também ou não estar disponível em todos os hospitais. Tem tratamento limitado também, pois existem menos opções de antifúngicos do que antibióticos. E alguns antifúngicos têm efeitos colaterais bem graves, como toxicidade renal e hepática. E pelo fato também de muitos fungos já apresentarem resistência, como é o caso da Candida auris. Pelo fato de atingir também principalmente pessoas imunossuprimidas, como pacientes com câncer, transplantados, com HIV ou AIDS,
pacientes internados em UTI, né? Nesses casos, o organismo não consegue reagir à infecção e isso aumenta o risco de morte. O tratamento padronizado para a COVID depende da gravidade da doença, se é leve, moderada, grave, e também o risco individual do paciente, ou seja, se ele possui comorbidade ou não. Em casos leves ou moderados, sem falta de ar ou baixa saturação, é feito o tratamento ambulatorial, que não tem necessidade de internação hospitalar. O tratamento sintomático também, como em caso de febre, é recomendado repouso, bastante hidratação e uso de antitérmicos como paracetamol. E também o isolamento, para evitar a disseminação do vírus. Em alguns grupos de risco, como idosos e pacientes imunossuprimidos, é indicado o Paxlovid. Porém, o tratamento deve ser iniciado em até 5 dias após o início dos sintomas, para reduzir a progressão da doença. O Monopiravir também é uma opção, porém, ele tem uma eficácia menor. Em casos graves, o tratamento requer intervenção hospitalar, pois pacientes com saturação menor que 94 podem necessitar de suporte ventilatório. O corticoide indicado nesses casos é a dexametasona, pois reduz a taxa de mortalidade em pacientes que precisam de oxigênio. E também é necessário o uso de um anticoagulante para prevenir trombose, que é muito comum em pacientes graves. Embora a Covid-19 tenha se tornado mais controlável, ela ainda exige atenção, especialmente para grupos vulneráveis. A prevenção com vacinação e cuidados básicos de saúde continua sendo o pilar mais importante.